Será que as ações de uma das maiores mineradoras do mundo estão realmente baratas ou nós estamos diante de uma armadilha disfarçada de oportunidade? Recentemente, a Vale divulgou um prejuízo significativo no quarto trimestre do último ano, algo em torno de 700 milhões de dólares. O número à primeira vista eu sei que assusta, mas curiosamente, quando olhamos os indicadores operacionais, o cenário parece estar bem diferente. São metas superadas, produção em alta e resultado dentro ou até em cima do esperado. Então, como uma empresa pode apresentar um desempenho operacional robusto e mesmo assim fechar o trimestre no vermelho? Esse tipo de contradição é justamente o que confunde boa parte dos investidores, especialmente os que não se aprofundam na análise. Afinal, se a produção de minério de ferro, cobre, níquel superou as expectativas e os direcionamentos estratégicos da empresa foram todos cumpridos ao longo do ano, por que o prejuízo tão expressivo? Então, antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar seu like para esse vídeo chegar a mais pessoas. Então, beleza, antes da gente sair dizendo se a Vale é ou não uma baita oportunidade, o primeiro passo é entender como é que ela está hoje. E olhando para os últimos 12 meses, a ação da empresa caiu um pouco mais de 6%, nada tão drástico, mas também longe de se empolgar. Agora, nos últimos dias, ela até deu uma respirada, subiu mais de 5%, acompanhando a recuperação da bolsa como um todo. Só que o grande ponto aqui é o resultado do quarto trimestre de 2024, que jogou um balde de água fria em todo mundo. A Vale reportou um prejuízo de 700 milhões de dólares. Sim, você ouviu certo, prejuízo. E esse número, claro, assusta à primeira vista. Principalmente porque vai direto para o bolso do acionista. Mas calma que tem coisa para destrinchar aqui. Quando a gente olha para 2024, o ano inteiro fechou com lucro líquido de mais de 31 bilhões de reais. Ainda é um número robusto, mas representa uma queda de 21% em relação a 2023. E aí fica aquela dúvida, o ano foi bom ou foi ruim? E a resposta mais honesta é que o ano foi sim positivo, mas esse último trimestre pesou demais nas contas da Vale. E é agora que a coisa começa a ficar interessante. Porque se você parar para olhar o lucro pro forma do quarto trimestre, é aquele que ajusta os efeitos pontuais. O resultado foi positivo. Então isso aconteceu porque operacionalmente a Vale teve um desempenho bem sólido. Todas as metas internas foram batidas, os famosos guidances da companhia. Então, beleza, agora nós vamos entender de onde veio esse prejuízo da Vale. Porque à primeira vista parece estranho, né? A empresa bateu metas, produziu bem, entregou o resultado operacional positivo e ainda assim fecha o trimestre com quase 700 milhões de dólares no vermelho. O motivo principal foi um negócio chamado impairment, que é basicamente quando a empresa precisa reconhecer que um ativo dela perdeu valor. É tipo quando você tem um bem lá, um imóvel, um equipamento ou alguma coisa nesse sentido, que ele vale X, mas agora ele vale menos e você tem que registrar isso na contabilidade como perda. Isso não tem a ver com prejuízo na operação, mas sim com a reavaliação de um patrimônio. É como um exemplo, você comprou uma casa, aí do lado dessa casa se construiu um presídio. Obviamente essa casa vai desvalorizar. E no caso da Vale, isso aconteceu com uma das subsidiárias dela, que fica lá no Canadá. O ativo perdeu o valor e a empresa teve que registrar essa baixa. Só esse ajuste contábil gerou um impacto de mais de 1,4 bilhão no resultado. Além disso, outro projeto da empresa na mesma região, uma mina de expansão, também foi desvalorizado, gerando mais de 540 milhões de perda. Somando os dois, já dá uma pancada considerável no balanço do trimestre. A empresa também foi impactada por perdas nas operações de hedge cambial, que são aquelas proteções contra a oscilação do dólar. Então o dólar subiu mais do que esperado no fim do ano e isso fez com que esses contratos que deveriam proteger a empresa acabassem jogando contra, e isso então foi mais um fator que pesou negativamente no resultado. Só que tudo isso é efeito contábil. A operação em si, ela foi bem. A Vale bateu metas de produção em minério de ferro, bateu metas em produção de cobre, de níquel, a geração de caixa seguiu forte. O prejuízo veio por conta desses ajustes que não são recorrentes. O problema é que quem olha só o número final e vê lá prejuízo de 700 milhões, já pensa que deu tudo errado, que é furada, que é hora de largar a empresa para lá.
E não é bem assim. O investidor que entende um pouco mais já sabe separar uma coisa da outra, porque uma coisa é prejuízo contábil e outra é a empresa estar operando mal. E não foi esse o caso. Então, a gente junta aqui os 3 fatores: impairment, a desvalorização cambial e o impacto nos contratos de proteção. Fica claro que o prejuízo reportado pela Vale não teve impacto direto no fluxo de caixa da empresa. Foi apenas um prejuízo contábil e não operacional. E isso muda completamente a interpretação do resultado. Por isso mesmo que o mercado não reagiu de forma tão negativa. Na real, quem olha só o número final do balanço acha que foi um trimestre desastroso. Mas quando você entende o que gerou esse número, percebe que a operação da empresa seguiu forte. As metas foram batidas, a produção foi alta e a geração de caixa veio consistente. O prejuízo foi um efeito pontual e não a tendência. Beleza, agora nós já entendemos que a Vale não teve um problema operacional, mas e que vem a pergunta que realmente interessa. Será que mesmo com esse ruído todo, a Vale é uma boa oportunidade agora? Será que vale colocar meu dinheiro ali pensando no longo prazo? E quando olhamos para a Vale, a primeira coisa que você vê é o dividend yield. E sim, ele está alto hoje, a empresa está pagando mais de 8% ao ano em dividendos, o que acaba chamando muita atenção, principalmente quem está montando uma carteira focada na renda passiva. Só que é o seguinte, dividend yield alto por si só não significa que a empresa é uma boa oportunidade. Você precisa ir além, você precisa analisar o histórico de dividendo, pelo menos dos últimos 5 anos, para entender se aquilo é sustentável ou foi só um pico fora da curva. No caso da Vale, por exemplo, só em 2021 ela pagou quase 20% de dividendos. E se a gente fizer uma média dos últimos 5 anos, o dividend yield fica ali perto dos 10% ao ano. Ou seja, é um retorno relevante, mas precisa ser analisado dentro de um contexto. Não adianta olhar só para essa métrica e achar que é uma empresa perfeita para entrar nela agora. O objetivo desse vídeo aqui na real não foi dizer se Vale é ou não uma ótima ação, mas sim para tranquilizar quem estava aflito com o prejuízo do último trimestre e mostrar que, olhando os números com calma, o cenário não é tão catastrófico quanto parece. Agora, se você gostou desse vídeo, quer uma revisão, você quer uma avaliação minha completa de Vale, com todos os indicadores que importam, comenta aqui embaixo, que se tiver bastante gente interessada, eu posso trazer um conteúdo a respeito de análise completa da Vale. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo.